Olá, eu me chamo Fabrício Curvelo. Chegamos então à solução da questão 4 da lista 5.3 de exercícios de algoritmo, a lista que a gente tem que trabalhar sempre com o comando for. Desenvolver um programa que apresente todos os números divisíveis por 5, que sejam menores que 50. Então, sempre que a gente fala de número divisível ou múltiplo, né, a lógica é sempre a mesma. Eu já conversei várias vezes em outras questões. A gente tem que buscar sempre o resto da divisão, tudo bem? Eu poderia fazer essa questão de duas formas diferentes. Uma fazendo a variável incrementar de 5 em 5, porque aí já iria direto nos divisíveis por 5, ou ir de 1 em 1 e testar se aquele número é divisível por 5. Eu faria dessa segunda forma que eu expliquei, porque é uma lógica mais apurada, né? Apesar de muitos preferirem fazer da outra forma, que é simplesmente uma lógica rápida, dessa forma que eu vou fazer aqui, eu estou usando algumas coisas a mais, a gente está aqui para aprender, né? Então, para te ensinar isso, eu prefiro te ensinar com essa saída a mais aqui, tá bom? Preciso entender que é para começar, eu posso começar do 0 ou do 1, aqui ele não diz, então vou começar do 0 e é para ir até 50, na verdade até menor que 50. Então vou fazer aqui um for, criando uma variável aqui que eu vou chamar de cont, que ela faz o nosso papel de contador. Como eu disse, eu vou dar para ela o ponto de partida como sendo 0, ponto e vírgula, a segunda etapa do for, até onde tem que ir essa variável. Então o cont vai ter que ser menor que 50, conforme a questão pediu aqui, que não é menor ou igual, é só menor. E ponto e vírgula, como essa variável vai incrementar. Se fosse para crescer de 5 em 5, eu poderia fazer assim, ó, cont recebe cont mais 5. Funcionaria, tá bom? Mas eu vou fazer de 1 em 1, então eu vou fazer o nosso famoso cont mais, que a gente já está acostumado dessa forma. Vou abrir uma chave e vou dar Enter. Aqui está o nosso fim do for, só para você perceber claramente onde ele acaba. Muito bem. Então, se eu estou indo de 1 em 1, obviamente que eu vou passar pelos números que não são divisíveis por 5. Então, preciso fazer um filtro para isso, que a gente já está acostumado a fazer no nosso if, né? Então, se essa variável contadora, se ela, ao dividir por 5, e eu coloco o símbolo de porcento porque esse símbolo significa resto da divisão. Então eu quero dividir o contador por 5, mas eu quero pegar não o resultado, sim o resto dessa divisão. Se o resto da divisão do cont por 5 for igual a 0, então significa que o cont naquele momento é um valor divisível por 5. Então se ele é divisível por 5, muito bem, eu vou exibir esse valor. Então sysalt, Ctrl espaço, vou exibir o nosso cont. Se o cont não for um número divisível por 5, esse teste desse if vai dar falso. Ele dando falso não vai rodar esse bloco onde está o nosso sysalt. Então ele vai passar sem exibir. O número vai existir e não vai ser exibido. Tá bom? É assim que vai acontecer. Vou salvar e vou executar para a gente ver. E ele vai exibir, ele, no caso, a partir do 0, porque foi o 0 que eu usei para a partida, até 45. Ele não exibe os 50, porque a questão pediu para que sejam menores que 50, tá bom? Se fosse menor ou igual, apareceria ali os 50. Então a questão está certinha, beleza, mais uma questão concluída. Obrigado, até a próxima.